Reverendas irmãs, caríssimos fiéis, celebramos a festa de São Roque Gonzales e os seus companheiros mártires. São Roque Gonzales foi um grande padre missionário da Companhia de Jesus, que foi falecido, que sofreu martírio aqui em terras brasileiras. Nascido em Assunção, capital do Paraguai, seus pais eram colonizadores e ele, já desde criança, era muito inclinado à oração, à piedade, e aos 15 anos decidiu se consagrar totalmente a Deus, nosso Senhor. Então se foi ao seminário, recebeu a formação por parte dos jesuítas e com 22 anos foi ordenado sacerdote diocesano e já tinha um espírito missionário, se dedicou a evangelizar uma região no Paraguai onde tinha índios, e foi grande os frutos desses primeiros anos do seu sacerdócio, ao ponto do bispo levar para ser pároco da catedral e vigário-geral da sua diocese apenas com 24, 25 anos. Mas o seu desejo de evangelizar, o seu desejo de ganhar mais almas para Deus nosso Senhor, fez com que ele entrasse na Companhia de Jesus. Os jesuítas que estavam se espalhando por todo o mundo a conquistar almas para Deus nosso Senhor, então ele se consagra mais uma vez, agora com os votos religiosos, na Companhia de Jesus, e vai evangelizar em lugares muito complicados por causa da colonização. Nós sabemos que uma pequena parte dos colonizadores oprimiam, escravizavam os índios. Existiam pessoas más também entre os colonizadores. Então São Roque Gonzales, primeiramente na Argentina e depois no Brasil, vai se dedicar à salvação da alma dos índios, construindo as reduções jesuítas, que eram espécies de mini-cidades, ali com a igreja, com a escola, lugares onde pudessem ensinar a cultura, conservando aquilo que havia de bom, claro, na cultura indígena, mas também elevando ainda mais a cultura por meio da evangelização dos princípios de nosso Senhor, do Evangelho, da nossa fé católica. E aqui no Brasil, já no ano de 1628, ele vai sofrer o seu martírio. Após celebrada a Santa Missa, ele ia colocar o sino que havia ali conseguido para aquela pequena capela que ele havia construído junto com os índios, e naquele momento que ele se abaixa para erguer o sino, recebe uma machadada na cabeça com um machado de pedra por parte mesmo dos índios que ele havia dedicado, consagrado o seu tempo, a sua vida, dedicado o seu amor. Ele recebe assim uma ingratidão de alguns índios que armaram essa emboscada para ele e para os demais padres, influenciados por um feiticeiro, digamos assim, e ele sofre o seu martírio. Arrancam o coração de São Roque Gonzales e o seu coração, milagrosamente, começa a falar. Começa a exortar aqueles homens ao arrependimento, ao perdão, a pedirem perdão a Deus, nosso Senhor. Assim saiu a voz do coração arrancado de São Roque Gonzales. Matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, só o meu corpo, porque minha alma está no céu. Aqueles homens ficaram ainda mais enfurecidos. Com uma flecha, transpassaram aquele coração e jogaram no fogo. E por um milagre esse coração também se conservou e hoje é venerado lá em Assunção, no Paraguai. São Roque Gonzales era muito devoto de Nossa Senhora. E ele tinha uma grande estratégia
quando ele pregava para os índios e não tinha sucesso, não tinha conversão. Ele que apelidou Nossa Senhora de a Conquistadora dos Corações, ele erguia um quadro onde havia uma pintura de Nossa Senhora e Nossa Senhora o ajudava na conversão dos índios, alcançando grandes milagres e grandes conversões, tanto no Paraguai, na Argentina e no Brasil. Peçamos a São Roque Gonzales que interceda por nós, interceda por nosso Brasil, nesse momento difícil que nós vivemos, de pandemia, de crises sobretudo de fé, uma crise de identidade da nossa nação, que nasceu com a Santa Cruz, com os princípios da nossa santa religião, e que tem se esquecido e abandonado esses princípios. Que São Roque Gonzales interceda por nós, para que nossas famílias possam estar debaixo do senhorio de nosso Senhor, que é o Rei dos nossos corações, e que Nossa Senhora, a Conquistadora dos Corações, conduza o nosso coração para Cristo nosso Senhor e para a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.